galera, que gostoso. Mais uma quinta-feira deliciosa. Mais uma quinta-feira. Junto, eu nesse frio, o Ícaro nesse calor. Ah, você sabe, né? Eu tenho um calor no meu corpo. E hoje a gente vai falar sobre se assumir. Isto. Assumir-se, porque um gay que faz drag não se assume uma vez só. Sim, né? nós nos assumimos 2 vezes. Pois é, então se você não viu os outros vídeos que a gente falou sobre bullying e religião, polêmico, religião, clica aí no card, faz um apanhadão maratona, porque o de hoje também vai ser confusão. E chama a vinheta e é isso, gente. Então vou assumir. Assume essa vinheta, assume! Bom, se assumir gay é babado, né? Opa. É muito engraçado. É engraçado nos dias de hoje ainda rolar essa coisa de você ter que parar e se assumir. Chega a ser... Hoje eu tenho essa cabeça. Chega a ser estranho, porque como nenhum hétero tem que se assumir hétero, por que todas as outras siglas e pessoas têm que se assumir alguma coisa? Né? E é legal a gente frisar que uma coisa interessantíssima, que depois a gente vai falar mais profundamente, bem mais pra frente, é que na história da humanidade a palavra homossexual foi criada 60 anos antes da palavra heterossexual. Então definiu-se primeiro o que era homossexual para depois definir o que era o resto da população. Que engraçado. É interessante a história. É, porque antigamente os homens, pelo menos na Grécia, é o que eu li. Ninguém definia nada. Só ficava. Era cultura. Tipo, que delícia. Inclusive, era além de cultura, era educação. Porque todos os homens mais velhos pegavam os meninos mais novos não só para ensinar a arte do sexo, mas ensinar a arte da educação. Ensinar como funcionava o mundo era como se fosse um tutor de faculdade. Mas enfim. Vamos deixar isso no próximo. Eram outras épocas. Eram outras épocas. Ah, belas épocas. Mas eu tenho uma história muito boa de como eu me assumi. Então, assim, eu tinha 12 para 13 anos quando decidi me assumir, né? Porque eu sabia que eu era diferente desde os 9. Mas eu fui descobrir o que era essa diferença. Quando eu saí na rua e me chamaram de viadinho, eu falei, o que será que eles estão me chamando? E aí, com 13, eu falei, eu vou contar pra minha família. E eu tinha na minha cabeça que eu ia ser mandado embora de casa. Porque tudo que a gente conhecia na época e sabia de boca a boca era que todo homossexual era mandado embora de casa pela família. Então de tarde eu peguei aquele lençol, joguei todas as minhas roupas, fiz aquela amarração, coloquei uma vassoura, bem aquela coisa de desenho, de trouxinha. Porque eu tinha certeza que eu ia ser mandado embora de casa. Aí na janta... Aproveitei que tava todo mundo, eu tenho mais irmãos que são mais novos do que eu, são mais velhos, tava minha mãe, meu padrasto, falei, olha, eu queria aproveitar que tá todo mundo aqui pra dizer que eu sou gay. Aí aquele silêncio mortal, aí minha mãe calmamente colocou o garfo e a faca. Tiago, mamãe sempre soube, não tem problema, mamãe é super tranquila com relação a isso. Eu falei, a senhora não vai... Primeira coisa que eu falei, a senhora não vai me mandar embora de casa? Ela falou assim, claro que não. Aí comecei a chorar, aquela coisa de, ai, nossa, uns 50 quilos saiu das minhas costas e tal. Quando eu tava chorando, a minha irmã, que na época tinha 12, virou e falou assim, então eu queria aproveitar pra dizer que eu sou lésbica. Aí todo mundo... Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, eu juro que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, você está tirando o meu momento, garota. É o este meu era momento o meu de momento de jantar. Este é o meu armário, fique no seu armário. Na casa. Ai, pegando a raibeira eu sou lésbica. É tipo isso. E minha mãe fez a mesma coisa. Não, na época ela ainda falou assim, mamãe sabia que vieram um casal de filhos trocados, não sei o que, tá super tranquilo e tal. E aí foi aquela sensação muito boa. E aí minha mãe pega e vira, então, mamãe tem uma coisa pra dizer pra vocês. Aí a gente, o quê? Mamãe é bissexual, o quê? A gente, o quê? O quê? Aí então, sabe a fulana que vem aqui em casa de vez em quando? Então, às vezes a mamãe fica com ela e a gente, o quê? Então, eu sempre conto isso porque a minha história é muito ponto fora da curva de novo, vou usar essa palavra. E então, sexualmente falando, foi muito tranquilo dentro de casa. E aí,
Como a minha mãe, que era o meu porto seguro, me aceitou no sentido de plenitude, um menino de 13 anos muito abusado fez o quê? Começou a ir na casa de todos os tios e de todas as tias, por parte de pai, por parte de mãe, pra contar que era gay, porque eu sempre quis que as pessoas soubessem pela minha boca, não pela boca dos outros. Aí vizinho falou, amigo da rua falou, então eu ia visitar todo mundo. Nossa, Thiago, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, tô aqui pra dizer que eu sou gay, quero que você ouça da minha boca. E com 13 anos, olha que louca. E a minha família, por parte de mãe, praticamente não tocou no assunto durante a minha vida toda. Fingiu que isso não aconteceu. Né? E a minha família, por parte de pai, me falou coisas absurdas do tipo, principalmente uma das minhas tias, que era a católica mais fervorosa, ela usou essa seguinte frase: você desonrou o nome da família e você não é digno de pisar o mesmo chão que nós pisamos. Então, a partir de hoje, se você encontrar com a gente na rua, na cidade, mude de calçada porque você não é digno de pisar a mesma calçada que a gente pisa. E aí, entre outras coisas, o pós-assumir-se, meu avô faleceu atropelado e eu fiquei com ele os últimos 3 dias de vida dele, meu avô por parte de pai, no hospital. Porque nessas horas as católicas fervorosas não podem deixar as vidas delas para cuidar dos próprios pais, então os gays é que vão. E quando ele morreu, eu lembro que o caixão estava descendo e ela ficou gritando assassino pra mim, do outro lado. Tava eu desse lado, o caixão aqui, ela do outro lado, ela gritou assassino. E ficava assassino, assassino. E eu chorava sem entender, até que eu não aguentei. Falei, mas por que você tá falando assassino? Ela falou assim, porque o meu pai só morreu, não sobreviveu ao atropelamento, porque como você disse pra ele que você era gay, o organismo dele ficou muito frágil. Então são coisas que a gente ouve que você fala, meu Deus, a que ponto chega o ser humano. Enfim. Mas muita gente já falou sobre a questão de assumir-se gay. Eu queria muito focar aqui, é que enquanto drag, a gente tem que se assumir outra vez. Que é chegar e falar, mãe, eu queria contar uma coisa pra senhora, eu vou começar a usar salto, a me maquiar, eu vou ser drag queen. E a primeira coisa que a minha mãe me falou, mesmo sendo tão moderna como era, pelo amor de Deus, eu não quero você se prostituindo. Aí a gente já começa a entender qual é a visão das pessoas da arte drag, da marginalização do nosso trabalho. Aí eu falei, mãe, mas eu tô me montando pra fazer show, não é pra ficar na rua. Ela, não, eu quero ir na boate e ver como é esse ambiente. E aí minha mãe foi, e depois que ela foi, ela começou a ir quase todo final de semana, todo mundo chamava ela de mãe e virou cliente assídua da boate em São José dos Campos. Mas quando eu me assumi drag, foi uma coisa muito interessante. Eu perdi todos os meus amigos. Porque naquela época, 1999, 2000, drag queen era muito bonito de se ver em cena, mas era uma queimação de filme de se ver ao lado. Se ver andando na rua com uma drag queen do lado era queimação de filme, porque aí a gente volta a dizer, era afeminado demais para conviver em sociedade, era afeminado demais para falar que era seu amigo, era afeminado demais para isso aqui. Então eu vivi uma época de muitas transformações, mas muito sozinho, porque quase todos os meus amigos deixaram de existir. E foi nessa mesma época que eu conheci o irmão da minha vida, a irmã, no caso, que a vida me deu, que foi a Alexia Twister, e ali a gente se grudou e veio até então. 21 anos, vão para 22 anos de amizade. Porque a gente só tinha a gente para contar, que conhecia o porquê a gente estava fazendo aquilo. E é estranho você ter que sair de um armário segunda vez para falar assim, eu vou fazer arte. Aí o bicho pega. Mas olha, uma pergunta que eu tenho, Fala. Voltando pra quando você foi se assumir. Você era muito novinho, né? Tipo, 12, Sim, 13 anos quando você foi se assumir. Não tinha internet naquela época. Não. Eu achava que eu era o único gay da face da terra, porque eu não conhecia nenhum outro. Então eu achava que eu era um problema psicológico. E aí a pergunta. Por que você achou que você ia ser expulso de casa? Porque se você não tinha... Não, então, porque na escola a gente ouvia falar de algumas coisas, mas principalmente a gente ouvia falar que todo mundo que era diferente e que envergonhava os pais colocavam pra fora de casa. E aí pra você isso ia ser uma vergonha, você já sabia? Porque eu achava que por ser diferente, eu seria um motivo de vergonha. Não que eu fosse, mas alguma coisa dizia que como eu não era igual a todo mundo, eles não iam gostar de mim. É o consciente coletivo, né? É o consciente coletivo. É inconsciente pra nós, mas
se coletivamente todo mundo pensa isso, você pode não ter tocado no assunto, pode não ter Exatamente. se aprofundado no assunto, parece que você sabe o que é que vai acontecer. Que coisa, né? É terrível. E aí, sobre se assumir drag, você falou que a sua mãe foi. E pra você, como é que foi? Saber que a sua mãe tava... Foi maravilhoso, porque eu queria que ela fosse mesmo pra entender que não era nada daquilo. Porque além da questão da drag, existia um mito de como era uma boate gay, né? Que era gay na época, não era LGBT. Que era uma boate gay na época que todo mundo achava que era uma Sodoma e Gomorra. Aí ela chegou lá e encontrou várias pessoas que também tinham sido expulsas de casa. E teve uma época que a gente morava com mais 5... Não, e a gente começou a morar com mais 5 pessoas que ela trouxe pra dentro de casa que as famílias tinham expulsado. Então era tipo uma república LGBT em casa. E a gente percebe como às vezes a gente foi colocado, por mais que pareça que não, na família certa. Exato. Exato. E a minha mãe é aquela mãe que eu posso falar todas as coisas que eu passo, todos os detalhes sexuais que eu passo, todas as coisas que me acontecem, que eu acho que todo mundo deveria ter isso. Todo mundo tinha que ter alguém que pudesse se relacionar, de falar assim, olha, eu fiz isso, e a pessoa não te olhasse com um olhar de julgamento. Porque não é... A gente já se julga por muita coisa. A gente às vezes só quer externar e discutir o assunto. A gente não quer que alguém fale pra gente, você tá errado, você tá certo. Porque na discussão a gente já vai entender se a gente tá certo ou tá errado. Eu só quero alguém que eu possa falar assim, você acredita que eu tava com fome e peguei um negócio que não era meu aqui do escritório de uma fulana? E a pessoa falou assim, gente, você tá roubando, você é errado, você tinha que ser preso. Não. Eu falei, mas por que você fez isso? Então assim, falta muito entendimento e sobra muito julgamento em todos os âmbitos da nossa vida. Eu acho que o mesmo acontece com assumir-se. Porque às vezes a pessoa se assume, mas não é um assumir-se eterno, porque às vezes é uma fase mesmo. Existe a homossexualidade de fase, a homossexualidade que é mesmo, né? Então pra quem quiser estudar sobre isso, inclusive tem um livro maravilhoso chamado Kinsey, vamos falar sobre sexo, o filme também, que diz que nenhuma pessoa, nenhum ser humano é 100% hétero ou 100% gay. É sempre 70-30, 60-40, porque algumas nuances de construção social fazem você ter características variadas. Então... eu gostaria muito que não tivesse mais essa dificuldade das pessoas serem quem são e a necessidade de se assumir, porque eu acho que quando você se assume, eu lembro muito do filme traumático que as pessoas passavam pra gente na escola, Christiane F., drogada e prostituída. Nossa Senhora. Por quê? Porque eu acho que a partir do momento que quando a gente se assume, a gente cria meio um Christiane F. na nossa vida. Porque tudo que eu sou deixa de existir para falar Thiago, gay. Então, e o meu caráter? E as outras coisas que eu faço? E as outras inteligências? E os outros dons? Nada parece ser tão importante quanto Thiago, 13 anos, homossexual. Então, o assumir-se joga esse peso na vida das pessoas que ele não deveria existir. E também causa transtornos psicológicos mentais. E aí depois você fala, nossa, mas por que aquela pessoa é assim? A culpa é de todo mundo, da sociedade. Assim que você diz? Assim que você diz é o quê? Assim com transtornos. Depois que a pessoa se assume, é colocada pra fora de casa, aí começa a se revoltar e fazer um monte de coisa. Nossa, mas por que ela faz isso? Você ainda tá perguntando por que ela faz isso? É complicado, né? Eu não tenho... Porque você já passou a mensagem. já passei. Já. Gente, ele já... Porque eu ia falar... Bom, fale com quem tá pra se assumir, com quem conhece alguém que vai se assumir, só que você já falou, menos julgamento. Tem uma coisa que mais dá pra entendimento. Falar. Tem uma coisa que dá pra falar. Se você estiver pensando em assumir-se, tenha plena certeza que o ato de assumir-se tem que ser pra você, sempre em primeiro lugar, para que você esteja confortável com quem você é. Que você olhe no espelho e não sinta nenhuma vergonha, nenhuma humilhação, de olhar no espelho e sinta-se orgulhoso porque você foi criado à imagem e semelhança do Pai e as suas características contam. Então, primeiro, utilize o assumir-se para você e depois pergunte se vale a pena assumir-se para todas as pessoas, como a loucura da pessoa que fez, se vale a pena assumir-se em determinados âmbitos, porque você precisa proteger a sua inteligência e a sua emoção para poder ser uma pessoa saudável em sociedade. Então, às vezes,
O ato de assumir-se pode causar coisas que depois de 3, 4 anos você pode falar pra você: ai, talvez se eu não tivesse assumido eu teria evitado uma série de problemas. Porque eu acho que quando você se sente pronto, você vai saber. Agora, não se assuma obrigado por causa de outras pessoas, por causa de X e Y. Porque fulano ou ciclano, ou porque minha família, o que será que vai pensar? Primeiro foque na sua saúde emocional, para depois focar nas outras pessoas. Então, é foco a palavra do vídeo. Foco! É isso, gente. Mais um assunto delicioso aqui pra conversar. Se juntar tudo. Tudo. É um documentário a respeito de coisas gostosas. É verdade. Né? É. Gente, muito obrigado por estar acompanhando com a gente. Se você não assistiu os outros vídeos, clica no izinho. Não deixe de assistir, porque tá demais. E não vou deixar de dizer de novo. Assume pra si mesmo que você quer dar o like, quer compartilhar, quer inscrever-se. Coloque a sua história de como você se assumiu, se você for LGBT, se você for drag queen, como as pessoas à sua volta se trataram. Comenta aqui pra gente entender quais são essas histórias. E mais uma vez, muito obrigado por continuar seguindo essas duas pessoas que querem discutir a vida. Ai, gente, que delícia. E comenta mesmo, porque a gente lê. A gente lê. A gente lê. Aquele fato, coraçãozinho, aquela coisinha, não é à toa, não. A gente tá lendo não é automático, não. É ler. Ai, que gracinha! Então. É isso, então eu espero que a luz que habita em mim saúda a luz que habita em você, para que a gente seja sempre luz. Um beijo, fiquem bem consigo mesmo sempre.